Meyer Filho foi um artista modernista extremamente atuante aqui no estado, não só um artista como um ativista também. Ajudou e contribuiu muito para a cena artística catarinense, né? Desde quando participava do Grupo Sul, até quando montou o GAF junto com Assis e outros artistas que eram ali do mesmo grupo que eles criaram, que chama Grupo de Artistas de Florianópolis, né? Tércio da Gama, Eli Raio, Vera Sabino, Rodrigo Diaro, são todos artistas que fizeram parte do GAF, e o Meyer foi um dos fundadores. Então acho que tem essas duas perspectivas do Meyer Filho, o Meyer como artista, mas também o Meyer como alguém que ajudou e cooperou para que a cena artística local pudesse se consolidar como um movimento modernista mesmo aqui no estado. Ele sempre participou dos movimentos assim, estéticos, políticos da sua época, né? É da geração Assis, mais tarde Rodrigo Diaro também, e Dimas Rosa e Hugo Mundo Júnior, que começa a produzir um outro tipo de arte que não estava sendo produzida ainda aqui. Então isso, né, para todo esse movimento requer uma atitude também, né? Então nesse sentido ele era muito combativo, assim. E é interessante que ele começa também como chargista nos anos 40. E todas as charges, elas falam de um Brasil, né, de um Brasil, da política brasileira. Eles falam também do comportamento daqui, que Florianópolis só falta água e luz, uma época que faltava muito água e luz, ou seja, ele estava muito atento aos movimentos sociais também, né, as transformações do seu tempo, né. Tem uma charge super bonita que foi do enterro do Franklin Cascais, que aí ele manda para a coluna do Beto Stordi, que fala, né, artista não prestigia artista nem no dia do seu enterro. Só tinha 5 artistas no enterro de Franklin Cascais, ou seja, esse tipo de perspicácia, olhando o cotidiano, olhando, né, o comportamento das pessoas no campo da arte, também no campo da cidade social. Então ele começa olhando para a cidade, né, e sempre ele era muito politicamente mais engajado e crítico, assim, né. Então, natural que ele fez parte ali da Revista Sul também, foi ilustrador, e que sempre estava nessas reuniões, nesses encontros onde se discutia arte moderna. E o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis foi um marco, né? Foi o primeiro coletivo de artes visuais ali final dos anos 50, que se organiza enquanto coletivo para lutar mesmo e tentar um espaço, né, de expressão na cidade. Consideravam autodidata, que ele dizia que não existia na época escolas de arte. Vamos pensar nos anos 40 e 50, né? Então os artistas criavam um ateliê em sua própria casa. O que ele fazia era ler muito e comprar livros de arte. E era onde ele olhava para o mundo, né? Ele gostava muito de estudar o espaço, o sideral, enfim. Então, desde essa coisa do fundo do quintal, dos animais, até entender as estrelas. Ele fala que foi em 47, quando ele morava em Curitiba. Ele foi uma época funcionário do banco lá, que ele começou a desenhar, enfim. E aí ele foi numa exposição de artistas impressionistas no museu, né, no museu em Curitiba na época, e ele teve uma espécie de estalo. E ele chegou a escrever sobre isso, ele falou de estalo de Vieira. Quando ele percebeu que todos aqueles esboços, aquelas coisas que ele fazia enquanto rascunha, aquele desejo que ia crescendo de ser artista, tinha uma possibilidade, né? Tinha um dado de realidade naquilo. Então ele escreveu sobre isso, sobre esse momento que ele decide, não, eu vou investir nessa carreira. Ele começou como desenhista e desenhou no papel, preto e branco, enfim, sem cor ainda. E aí tem uma paisagem da cidade de Curitiba, tem paisagens de Itajaí, ou seja, tem desenhos de artistas de cinema, retratos, né? Que tem estudos, inclusive, de formas, de cubo, bola, enfim, né? Como
uma tradição da época, né? Começar a desenhar por essas formas, né? Copiando um pouco a natureza, né? Através de fotografias e também ao ar livre. A gente quando era pequeno ia fazer piqueniques, a gente ia para o interior da ilha, a gente andava pela cidade, ele ia atrás do boi de mamão também, ou seja, ele começa observando a cultura local também como desenhista, em bico de pena, né? E aos poucos ele foi colocando cor. Um amarelo aqui, o vermelho lá, um sol vermelho, um bico vermelho de um pássaro. E aí esse mundo da cor foi entrando paulatinamente. Tinha galo em casa, grandes, e pintava o galo aí. Esses galos aí são super estilizados. Ele andou pintando galo aeronáutico, galo galáxio, galo carroceiro, que eu me lembro assim, né? Galo pescador, galo rei, galo extraterrestre. Ele dizia que os galos eram símbolos que estavam em todas as partes do mundo e que os galos habitavam qualquer parte do mundo também. Então ele se via muito como essa imagem do galo, como essa pessoa que não é propriamente brasileira, nascida em Itajaí, mas que é uma persona do mundo, né? Como o galo é esse animal que pode habitar qualquer lugar, ao mesmo tempo é esse animal que ele é empoderado, né? Ele é um animal que, para o Meyer Filho, tem essa relação de poder também. Muito forte, né? Tanto que os galos do Meyer são sempre muito inflados, são galos bonitos, são galos avantajados, assim, de certo modo, né? Essa imagem do galo também me lembra muitas vezes uma relação viril que talvez o Meyer também tinha, não só com a arte, mas com os personagens que ele ia criando, na sua grande maioria, personagens masculinos. São muito poucas as evidências ou as imagens que o Meyer vai fazer de mulheres. Então o galo, de certo modo, também está atrelado a essa imagem e a própria noção que ele vai ter como o galo como uma imagem que ele pensa como um autorretrato, né? Uma face do Meyer Filho. Então seria o Meyer no mundo dos animais, seria esse galo. Ele era um grande gozador também e um cara que gostava dessa coisa da comunicação. Ele tinha uma relação com os meios de comunicação muito interessante, né? Ele foi chargista, ele escrevia crônicas, na época, por exemplo, Beth Stodic, e crônicas, a gente tem várias crônicas escritas sobre ele, então ele tinha uma relação com os meios de comunicação também. E o galo acabou sendo essa imagem, né, talvez um alter ego, que ele foi trabalhando durante anos, né? Mas que no final acabou também limitando um pouco a percepção da obra dele, né? Tanto que uma vez alguém andou falando assim, Meyer Filho só pinta galos. E aí o que ele fez? Ele pagou um outdoor, né? Botou vários outdoors pela cidade, a gente tem esse material, né? O desenho que ele fez escrito Arrombaste Floripa, que o Meyer Filho só pinta galos. Isso sai de dentro de um grande jacaré fantasioso, assim, né? Sai como né, aquelas bolinhas de quadrinhos, assim. Então, ao mesmo tempo, é uma imagem que fortaleceu ele enquanto artista, ao mesmo tempo também limitou, né? Eu acho que tem muito a ver também com a infância dele, né? O avô, os pais criavam galos de raça também, eram galos grandes, tem fotos, né, de galos grandes, assim. E ele também ia a rinhas de galo, né? Naquela época não era proibido ainda, então essa era uma prática muito brasileira e daqui da ilha também. Então tem várias coisas e o galo tem essa força, né? Então ele tomou como um elemento de fortalecimento da presença dele também, ao mesmo tempo tem a ver com a infância. Não é uma razão só, acho que tem uma complexidade de elementos que levam a essa ideia do galo. Meyer Filho, em muitos textos, muitos relatos, ele fala das viagens que ele fez a Marte e dos amigos marcianos dele. Isso aparece extensivamente na produção imagética e textual do Meyer Filho. É importante considerar que o Meyer também era um escritor, ele escreveu muitos contos, muitas autobiografias, muitos relatos, enfim, fez charges, ilustrações, etc.
E grande parte de todo esse material contém esses amigos, que são esses amigos de Marte, né? Ele fazia viagens regulares a Marte, ele inclusive deu uma entrevista na rádio falando sobre a viagem dele a Marte em detalhes, escreveu um texto lindo que chamou Jardins de Marte. Então, que ele conta como era a paisagem nesse planeta. O Meyer Filho entendia que Marte fazia parte da vida dele, né? Quer dizer, esse imaginário ele era concretizado através da obra do Meyer e de todas as imagens que ele criava a partir desses encontros imaginários ou não, né? Porque há quem acredite. Ele acreditava, então essa é a história que o Meyer vai desenvolver e vai criar uma relação entre ele e o Orson Welles. Quer dizer, ele vai pensar que quando o Orson Welles falou que o planeta Terra estava sendo invadido por alienígenas, ele foi tido como um gênio, enquanto ele aqui em Florianópolis foi entendido como um maluco. Quando disse que foi a Marte. Para mim sempre foi uma brincadeira, foi uma maneira assim de atraí-lo, né, de colocá-lo em evidência. Ele sempre dizia que veio de Marte. E ele era amigo dos extraterrestres. Tinha um programa famoso aí na rádio, na época existia a rádio, o Jornal A Verdade, e era o Manuel de Menezes, o proprietário, entrevistava o Meyer. Aquelas entrevistas levavam horas e tinha uma audiência muito grande. Porque o Meyer contava como é que era lá em Marte, como é que os caras estavam ali e tal. Aí um dia até foi muito gozado, porque ele no programa de televisão, ele disse ele disse, como é que você tem certeza que tem ETs assim, tem extraterrestres? Tem um aí no teu lado. O Manuel de Menezes levou uns foi olhar, né, para ver se tinha realmente, mas não era, né? Aquela coisa era as maneiras dele enfatizar, né, alguma coisa, sempre inventando, sempre criando alguma coisa. Inclusive a história de Marte, né? Ela é toda baseada no contraponto da Terra e de Marte, né? Que na Marte não tem guerra, que em Marte as pessoas se respeitam, enfim, né? Ele faz uma analogia de Marte como sendo esse lugar, né? Essa utopia, e aí ele aproveita e faz as suas críticas também ao planeta Terra. Acho que o Meyer olhou não só para Florianópolis, como grande parte dos modernistas daqui fizeram, mas olhou para além da Terra. Então eu acho que o grande diferencial do Meyer Filho é de pensar essa relação entre humano e animal, mas também entre humano e extraterrestre. Então ele é um artista extraterreno, digamos assim, né? Quando ele se dizia embaixador de Marte no planeta Terra, a gente tem esse outro lado do Meyer, que é esse Meyer galaxiano, de certo modo. Essa palavra ela tem a gente poderia pensar ela de duas formas, né? De galáxia e de galo também. Mas acho que o grande diferencial do Meyer é isso, ele está olhando para o mundo, ele está olhando para as guerras que estão no entorno dele, ele está olhando para o Orson Welles, mas sobretudo ele está olhando para uma situação para além da Terra, então um imaginário muito rico também, né? Quanto à vida, ele era um gozador nato, né? E ele era contra as convenções. O negócio dele era, ele era rebelde às convenções. Isso aqui é proibido, aquilo aí, então ele fazia. O Cine Hits, vou dar só um exemplo, o Cine Hits é um Cine Glória, na época era um cinema chique e tal, então não permitia que homem fosse sem paletó. E colocou ao lado um cartaz escrito assim, proibido entrar sem paletó. Ele veio de paletó, de short e de sandália de dedo. Aí os caras disseram, não pode, o senhor não pode. Tá, olha, o senhor ali disse, não, paletó, eu estou com paletó aí, não disse. Brigaram, deu aquela confusão, não é. Entrou. No outro dia estava no cartaz, é proibido entrar sem paletó, de short e sandália de dedo. Para ver se não, porque o negócio dele era contrariar as convenções, né? Isso em qualquer tipo de atividade humana, né? Ele, por exemplo, lá no ele era funcionário do Banco do Brasil, né? Concursado e tal, um grande funcionário, um bom funcionário.
Mas ele tinha mania, ele tinha essa compulsão, compulsão de pintar, desenhar, e eles tiraram as canetas dele. Ele fazia um trabalho lá que não havia necessidade de caneta, então ele fazia galo com carimbo. Aí arrumaram o negócio lá e tiraram os carimbos, só a máquina. Aí ele fazia galo com máquina. Aí um dia o diretor do banco mandou chamar o Maia, porque fizeram uma queixa lá e mandou chamar o Maia. O Maia estava na presidência do banco, né? na diretoria do banco, na gerência do banco. Né? Ele disse, ô Maia, você tem que acabar com isso. Você será penalizado. Você fez 35 galos hoje, nós soubemos. Ele assim, não, está errado, não fiz. Fez, não fez, fez, não fez. Se não fez, porque o 36 está aqui. Aí tirou do bolso e mostrou. Então o camarada chegou a dar férias para ele, porque não aguentava mais. Esse era o Maia, era o homem contra as convenções. O negócio dele era fazer o que ele queria, né? E não obedecer às regras, porque ele se achava uma pessoa super, vamos dizer assim, quase uma divindade, né, para ele, né? Ele trabalhou 30 anos, né, no Banco do Brasil, que era uma carreira muito séria naquela época, importante. Ele casou, teve 3 filhos, enfim. E ele sempre dizia que ele não queria morrer de fome, né, numa quarta-feira de cinza. Como o Vitor Meirelles, ele teria que manter essas 2 atividades e manteve com muito trabalho e também com um custo muito alto, né? Que é muito difícil você também querer ser artista e ao mesmo tempo também manter um trabalho burocrático, assim. Mas ele acabou tirando de letra e enfim, construiu uma carreira paralela a esse trabalho. É um acervo grande, a gente conta com mais de 4.000 desenhos, né? Pinturas, fotografias, negativos, coleção de selos, enfim, materiais de trabalho do Meyer Filho. O acervo é composto de diversos materiais, não só da obra ou do que se considera obra propriamente dita, mas o Meyer também vendeu e deu muito trabalho. Então, tem muitos colecionadores aqui que possuem obra do Meyer, ou pessoas que conviveram com ele, pessoas do banco. Então, ele fazia muitos desenhos ao vivo. Então, a obra do Meyer também foi se construindo com a vida, né? Quer dizer, ele não era um artista só de ateliê. Ele era um artista que estava pensando e performando na rua, desenhando em bares, botecos. Uma compulsão, né? Ele estava no bar tomando uma cerveja com a gente, que ele gostava de chamar de Bramosa. Ele gostava muito da cerveja. Pegava aqueles papéis dos caras, dá um papelzinho aí, tal, como ele desenhava galo aos montes e distribuía, né? Ele tinha uma verdadeira compulsão. A produção dele, eu acho que é ilimitada, né? O que ele... eu acho que é até desconhecido o número de... Acho não, tenho certeza que o número de trabalhos dele foi assim, nunca... foi mensurada, né? Porque ele fez um monte, dava para uns, vendia para outros, né? Durante toda a vida ele foi organizando esse acervo. Ele era um arquivista, assim, ao modo dele, né? Então ele chamou de Arquivos Implacáveis de Meyer Filho. Então tem obras que ele dizia, isso não se vende, isso se guarda, porque se você vê toda a obra, a gente tem cerca de 2.680 desenhos, que isso a gente já contou, porque já fez um projeto de restauro desses desenhos, e desde pequenos desenhos, assim, estudos feitos no banco, até desenhos elaborados maiores, assim, né? Então, é com o desenho que ele começa toda a sua carreira, assim. A gente tem cerca de 120, 130 pinturas e muito documento, correspondências, catálogos, livros, fotos, documentos que ele intervia, por exemplo, uma carta que ele recebia de alguém, que ele tinha alguma crítica, ele escrevia em cima da carta e fazia um desenho, ou seja, é um material que é interessante, que não são só documentos, mas documentos que ele intervinha e se colocava enquanto um artista, enquanto cidadão.
tem algumas obras que eu acho fundamentais, assim, tem uma série de 1972, que tem esses personagens cósmicos, siderais, que eu acho muito bonito. Tem uma série também, né, já dos anos 60 ali, também desses seres, né, são desenhos desse tamanho, mas são vários. Então acho que o conjunto dele dá conta de mostrar um pouco essa inventividade dele, né. Tem alguns que são da fase do Bico de Pena, daquelas plumas que são fantásticas, que sobraram poucos, que ele vendia tudo, né. As exposições que ele fez nos anos 60, 70 ali, que eram ainda essa fase, ele vendia tudo, no Rio de São Paulo, Belo Horizonte, ou seja, eram obras de fato muito bonitas, assim. Então essa fase também, e é raro a gente ter, né? Acho que as paisagens também a gente pode apontar, além dos galos, né? Acho que o Meyer ainda é muito pouco estudado, no sentido de que a obra dele tem um lado muito sombrio que as pessoas desconhecem. Geralmente o Meyer é conhecido como um artista colorista, como um pintor de galos, né? Um pintor alegre, digamos assim, e brincalhão, enfim, um artista que contava muitas histórias, inventava muitas histórias, um artista que foi para Marte muitas vezes. E o Meyer tem esse outro lado, que é um lado de uma obra que trata de temas de litígio, por exemplo, de guerra, de briga, de situações que de fato são sombrias, de desenhos que são desenhos em preto e branco, desenhos nanquim, enfim. Então eu acho que o Meyer tem esses dois lados, no mínimo, que podem ser explorados. Tudo que ele fez foi meio fora das convenções, como eu disse, né? Fora dos limites até, né? Do cotidiano. Mas tem várias coisas, assim, vários episódios. Um foi que, quando o Picasso morreu, em Florianópolis tinha o Ponto Chique, sabe onde é? Onde é que tem o café lá? E ali, aos sábados de manhã, costumavam todo o pessoal da cidade ali, pelo menos inteiro, os escritores, as coisas, desportistas, o pessoal ia para lá discutir, conversar e tal. Então era uma verdadeira, uma pequena multidão. E o Meyer chegou gritando, ele tinha uma voz meio, parecia que tinha metálica, lata. Então ele dizia, raça, raça! Aí todo mundo olhava, né? Ele assim, o Picasso morreu, o Picasso morreu. E daí ele assim, os gênios da pintura estão morrendo, eu preciso me cuidar. Ele era um pai diferente, assim, né? Ele era presente, ele sempre gostou muito de criança, então eu me lembro dele contando histórias, era sempre a mesma história que ele contava todas as noites. Então, o carinho que ele também teve com meu filho e a El, ou seja, ele tinha esse carinho, mas ao mesmo tempo também ele tinha muito sofrimento, porque ele lutou muito para ser o artista que ele é, né? Então também eram momentos muito difíceis, assim, né? Em alguns momentos, como jovem, eu não entendia, assim. Né? Ele fazia algumas loucuras na cidade, se posicionava, e em alguns momentos eu pensava assim, por que eu não sou filha de um médico, de um engenheiro, de um pai normal? Porque meu pai não era exatamente aquele tipo normal, né? Porque eu não entendia esse lugar crítico dele, né, como artista. Hoje eu sou uma artista também, e tenho meu lugar crítico também. Então depois, quando eu fui amadurecendo, assim, depois dos 18 anos, que eu fui entendendo quem era ele. Né? Mas por um momento, na adolescência principalmente, foi muito conturbado, porque eu sempre tive muito amor por ele, carinho, tanto que trabalho com a obra dele até hoje. Ao mesmo tempo também ele me deixava muito assim instável, porque era era muita energia, muita intensidade, né, como artista, né? Porque aí depois que eu fui começando a trabalhar com arte, com dança, né, e também com artes visuais, eu fui entendendo o lugar do artista, né? E aí fui separando um pouquinho daquela figura do pai e o artista. Até que depois eu juntei tudo e sentava numa mesa de bar para tomar cerveja com ele, né? Quando era jovem eu reclamava, porque ele bebia muitas vezes, ele, né, por conta da intensidade, ele gostava muito de cerveja, né? Então às vezes ele passava no ponto e eu não entendia aquilo também, mas mais tarde eu fui entendendo que era muita intensidade, era
muito também sofrimento por trás de toda essa luta dele pela arte, né? Para tornar-se o artista que ele é, né?